Olá pessoal, então vamos lá para a nossa primeira aula de Resistência dos Materiais 2 aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, certo? Eu conto então com a participação de vocês lá no fórum, né? Eu sempre vou deixar uma atividade para que a gente possa resolver e dessa forma vocês possam interagir comigo lá no fórum e vamos lá, certo? Então para essa aula a gente vai relembrar um pouquinho aquilo que a gente já conversou na última aula e vai resolver alguns exemplos a respeito de deformação, tá bom? Então, quando a gente tem um elemento estrutural, ele sofre, ele está sujeito a diversos tipos de deformação, tá? Uma dessas deformações é a deformação normal, ok? Essa deformação, ela é característica ela pode ser característica de diversos tipos de ações, tá bom? E quando, por exemplo, uma força é aplicada a um corpo, ele tende a mudar de forma, de tamanho, certo? E essas mudanças, elas são deformações. E elas podem ser visíveis ou não, tá? Quando a gente pensa em um elemento estrutural na engenharia civil, então seja lá um elemento de concreto, um elemento de uma estrutura metálica, as deformações elas são leves, né? Então elas são quase que imperceptíveis, mas isso não significa que elas não ocorram, tá? E quando eu penso em deformação, eu penso em uma unidade de medida, né? Então se uma peça se deforma, ela muda de tamanho, ela altera essa unidade dela de dimensão, certo? De tamanho. Então vamos supor que eu tenho uma barra de 1 metro, ela passou a ter 1 metro e 1 centímetro depois de aplicada alguma força sobre ela, ou seja, ela teve uma deformação de 1 centímetro, certo? Então é uma unidade de medida, é possível eu medir uma deformação. E até mesmo mudanças na temperatura podem provocar essa deformação, certo? Justamente por quê? Porque quando ela sofre uma expansão ou uma contração, ela tem ali forças internas que estão agindo, certo? Para que isso aconteça, ok? Então não deixa de ser um tipo de mudança de dimensão ou de forma devido a uma aplicação de alguma força, certo? Depois, pessoal, existe a deformação específica, tá? Então, o que seria a deformação específica? Seria também a mesma coisa, né? Essa mudança de dimensão, só que agora calculada por unidade de comprimento, certo? Então, supondo que eu tenha uma barra de 1 metro que aumentou 1 centímetro, eu vou ter o que? O acréscimo de 1 centímetro por metro, certo? Então aqui eu tenho uma unidade de medida por unidade de medida. Geralmente eu não vou apresentar essas unidades de medidas de forma diferente. Então eu vou ter lá metro por metro, centímetro por centímetro, certo? E isso vai tornar ela o que? Adimensional. Então eu já não tenho mais uma unidade de medida, certo? Eu tenho um índice adimensional que representa a deformação específica de determinado material, certo? Cada material ele já tem ali, devido às características dele, uma deformação específica tabelada, certo? Só que, obviamente, principalmente materiais que ou que são provenientes da natureza, como a madeira, ou o material concreto, que é um material que é uma mistura, e muitas vezes ela é uma mistura feita manualmente,
ou de forma mecânica, mas não da forma correta. Então tudo isso faz com que eu acabe alterando algumas propriedades físicas do meu material, inclusive essa de deformação específica, certo? Então, existe uma forma de calcular a deformação específica, certo? E essa fórmula é essa fórmula, ok? Então, eu tenho lá o meu comprimento final menos o meu comprimento inicial dividido pelo meu comprimento inicial, certo? Ou seja, o que é o comprimento final menos o comprimento inicial? É a minha deformação. O que é o meu comprimento inicial? É o tamanho da minha barra inicialmente, ok? Então aqui, ó, só para ficar mais claro, esse Ezinho é a deformação específica, tá? Por que eu estou falando que é a deformação específica normal? Porque ela é longitudinal, certo? Então ela é aqui, ó, tem uma barra, essa deformação é longitudinal, tá bom? É através de uma força que é aplicada aqui longitudinalmente, certo? Então pode ser por uma força de tração ou compressão, mas ela tem que ser normal a barra, ok? Aí eu tenho aqui essa letrinha que é o delta minúsculo, que ela representa a variação no comprimento em unidade de comprimento, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, se minha barra tinha 1 metro, agora ela tem 1,1 metro, a minha variação de comprimento foi 0,01 metros, certo? E o L é o comprimento inicial da minha barra, ou enfim, da minha amostra, daquilo que eu estou estudando, certo? Então, é basicamente aplicar essa fórmula e eu consigo trabalhar bem aí com a deformação específica dos meus materiais, certo? Então vamos fazer um exemplo? Então aqui, ó, uma haste muito fina é apresentada na figura ao lado. Ela é submetida ao aumento de temperatura ao longo do seu eixo, o que cria uma deformação normal específica, que é o Ezinho, de 40 vezes 10 a menos 3. Assim, pode-se determinar o deslocamento da extremidade B da haste devido ao aumento da temperatura e comprimento final da haste após a deformação. Ou seja, ele quer saber qual foi o deslocamento do B aqui no final. Então, ela tinha 200 milímetros, ela sofreu uma deformação específica de 40 vezes 10 a menos 3 e aumentou. Ele quer saber qual que é esse deslocamento. Se eu olhar para a minha fórmula, o que é esse deslocamento? É justamente o meu delta. Então é ele quem eu vou procurar. Eu não tenho o valor da minha deformação específica, eu não tenho o valor do meu comprimento inicial, então é só aplicar nessa fórmula, tá? Então a deformação específica é igual ao delta dividido pelo L. Deformação específica era 40 vezes 10 a menos 3. O meu delta é o que eu quero achar, que é a minha deformação. Caramba. Dividido pelo meu L, que é 200. Se eu estou fazendo 200 milímetros, eu vou achar a minha deformação também em milímetros. Aí eu vou para a calculadora, 40 exponencial a menos 3 vezes 200 são 8 milímetros, certo? Então esse exercício é um exercício bem simples, mas que permite que a gente entenda com uma certa facilidade, certo? Aquilo que é esse conceito de deformação específica, ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, olha lá. Um diâmetro de um balão de borracha cheio de ar é de 150 milímetros. A pressão do ar em seu interior é aumentada até o diâmetro atingir 175 milímetros. Determine a deformação específica normal na borracha.
Nesse exemplo, precisaremos determinar a variação do comprimento do diâmetro para depois determinar a deformação, certo? Então, ele quer que a gente determine a deformação específica normal. Então, ele quer o Ezinho, ok? O que ele deu? Ele deu o diâmetro inicial do balão, que depois sofreu uma pressão de ar aqui dentro e aumentou um pouquinho o seu diâmetro. Então ele tinha 150 milímetros de diâmetro e passou a ter 175 milímetros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual que é o comprimento dessa circunferência e o comprimento dessa circunferência, para saber qual que foi o aumento de circunferência, tá? Então aqui o raio, ele não me diz nada, eu tenho que saber o comprimento da circunferência. Como que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2πr. Então vamos chamar essa aqui de circunferência 1, esse aqui de circunferência 2. Então a C1 vai ser, qual que é o raio dela? 75 milímetros vezes π vezes 2. Então vai ser 471,23, certo? Então anotem esse valor aí, 471,23. O C2 vai ser o raio, que é 175 dividido por 2, dá 87,5. 87,5 vezes π vezes 2 vai dar 549,77, certo? Então agora a gente apaga esse desenho aqui para continuar fazendo o nosso cálculo, tá? Então, quem que vai ser a minha deformação? Vai ser o 549,77 menos 475,23. Então, a minha deformação é 549,77 menos 475,23. É 74,54, certo? Com isso, eu consigo fazer a minha fórmula da deformação específica, que vai ser 74,54 dividido pelo comprimento inicial, que era, vou fazer aqui a continha, 75 vezes 2 vezes π, que era 471,23. Então vai ficar 74,54 dividido por isso, a minha deformação específica é 0,158 milímetros por milímetros, ou seja, adimensional. Então, pessoal, aqui a gente teve um exemplo de um material que era essa haste, certo? Que ele não falou que tipo de material é, mas ela tem uma deformação específica bem baixa, né, que é 40 vezes 10 a menos 3. E a gente tem a da borracha, que é aqui, ó, uma deformação específica relativamente alta, se comparada ao outro material. Então, vocês perceberam que quanto mais elástico o material, maior é a deformação específica dele? Essa é uma característica que tem a ver com a elasticidade do material, certo? Agora, pessoal, eu vou deixar essa atividade aqui para vocês responderem lá no fórum, tá? E eu vou ler aqui o exercício com vocês e deixar uma dica para resolução. E o restante das dúvidas que aparecerem a gente vai discutindo lá no fórum. Então, ó, uma força que atua
na empunhadura do cabo da alavanca, mostrada na figura abaixo, provoca uma rotação nos cabos de alavanca de θ igual a 0,002 radianos, em sentido horário. Determine a deformação normal específica desenvolvida no cabo BC. Então, ele quer saber a deformação específica, certo? Nesse caso, a gente precisa entender o que acontece para que a gente consiga resolver, certo? Então, ó, se a mão exerce uma força na alavanca, aqui, ó, nessa alavanca AB, tracionando o cabo no sentido horário, então ele vai puxar aqui para trás, ó. Essa mão vai puxar aqui o cabo para trás. Esse cabo vai aumentar. Quanto que ele vai aumentar? Uma quantidade aqui referente a um ângulo de 0,002 radiano, certo? Ou seja, vai ter mais ou menos esse cenário. Então, o cabo que era de 1 metro, ele vai ser esticado um pouquinho mais devido a essa rotação desse ângulo θ, certo? Pessoal, como eu tenho uma rotação muito pequena, eu posso considerar que o tamanho que aumentar aqui nesse triângulo retângulo é exatamente o tamanho que vai aumentar no comprimento do meu cabo. Então eu posso interpretar como sendo um ângulo assim, ó. Aqui eu vou ter o meu aumento do comprimento do cabo, aqui eu tenho o tamanho do cabo e aqui eu tenho o ângulo em radianos. Então é só fazer uma semelhança de triângulos para poder... Uma semelhança de triângulos não, é só fazer a regrinha do seno e cosseno para conseguir descobrir aí o aumento do meu cabo, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para propor para vocês para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Aquilo que vocês ainda não entenderam, não conseguiram esclarecer aqui durante a aula, eu peço que vocês me enviem lá no fórum e também na sala do café, para que a gente possa interagir e dar continuidade nos nossos estudos, ok? Eu aguardo vocês no fórum e até a próxima aula.